Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje nos ensina sobre a missão cristã, sua urgência, a necessidade de confiança em Deus e a liberdade de anunciar a paz, mesmo diante da hostilidade e da rejeição. Vamos ao Evangelho do dia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: A paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: O reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: Até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Cordeiros e lobos. Nesta passagem do Evangelho, Jesus confia uma missão importante a 72 discípulos, enviando-os de 2 em 2 para as cidades e lugares onde ele próprio ainda iria passar. Esse gesto revela a profundidade da missão de evangelização e a confiança que Jesus deposita nos seus seguidores. A escolha de enviar os discípulos aos pares destaca a importância da comunidade e da cooperação na missão. Eles não deveriam seguir sozinhos, mas em parceria, fortalecendo-se mutuamente diante dos desafios que encontrariam. Jesus os envia à frente, preparando o caminho para sua própria chegada, mostrando que os discípulos são extensões de sua presença e que o anúncio do reino de Deus é uma tarefa compartilhada. Ao adverti-los sobre a imensidão da messe e a escassez de trabalhadores, Jesus convida seus discípulos a uma oração constante pela expansão da missão. O trabalho é vasto, mas há poucos dispostos a se comprometer. Esse apelo não é apenas um reconhecimento da necessidade de mais evangelizadores, mas também uma chamada à dependência de Deus. Os discípulos não devem confiar em suas próprias capacidades, mas devem rogar ao dono da messe que providencie o que é necessário. Isso lembra que, embora a missão seja urgente e exigente, é Deus quem a conduz e sustenta. A dependência de Deus é ainda mais acentuada nas instruções que Jesus dá para a jornada. Jesus pede que eles partam sem bolsa, sacola ou sandálias, símbolos de desprendimento e total confiança na providência divina. Ao abrir mão de seguranças materiais, os discípulos são chamados a viver com simplicidade e desapego, confiando que Deus proverá através da hospitalidade daqueles que os acolherem. Além disso, Jesus os alerta sobre a hostilidade que enfrentarão, comparando-os a cordeiros em meio a lobos. Esta imagem sublinha a vulnerabilidade dos discípulos
e a necessidade de permanecerem firmes na fé, mesmo diante da oposição. Eles são mensageiros da paz, mas sua mensagem não será sempre bem recebida. A ordem de saudar com "a paz esteja nesta casa" revela o caráter pacífico e reconciliador da missão. Aqueles que aceitarem essa paz serão abençoados. Mas se não houver receptividade, a paz retornará aos próprios discípulos. Eles são portadores de uma mensagem que traz cura e restauração, tanto física quanto espiritual. Como Jesus os instrui a curar os doentes e proclamar a chegada do reino de Deus. A missão dos discípulos é integral, englobando tanto o cuidado com o corpo quanto a salvação da alma, uma antecipação da plenitude do reino. Por fim, Jesus adverte sobre as consequências da rejeição. Se uma cidade não os acolher, eles devem sacudir a poeira dos pés, um gesto simbólico de distanciamento e julgamento. No entanto, mesmo diante da rejeição, a proximidade do reino de Deus deve ser proclamada. A menção a Sodoma, uma cidade associada ao pecado e à destruição, intensifica a gravidade de não acolher a mensagem do reino. A rejeição da Boa Nova traz consequências severas, pois o reino de Deus é uma realidade que se impõe com urgência e seriedade. O envio dos 72 reflete a natureza urgente da missão e o chamado à fidelidade, independentemente da aceitação ou rejeição da mensagem. A paz de Cristo e o amor de Maria, tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.